Salve, salve, amigo e irmão. Hoje é sábado, dia 8 de julho, Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico. Nós somos a agência CWB de Notícias e agora o Jornal Verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Prestação de serviço, utilidade pública, cidadania, entrevistas, comentários, depoimentos. Nosso jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Em 2 minutos tem um comentário forte com o Dr. G-Book. A gente volta já. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Para que o solo onde você planta renda o máximo, é preciso que ele seja devidamente preparado. A primeira etapa do preparo do solo usa arados ou grades aradoras para romper as camadas compactadas do terreno e eliminar a cobertura vegetal. A segunda etapa é feita com grades leves para destorroar, nivelar, incorporar agroquímicos e eliminar ervas daninhas. Um aviso importante: antes de preparar o solo, verifique se há como trafegar no terreno com trator e máquinas pesadas. O trabalho dessas máquinas depende muito da umidade existente na região. Não é à toa que preparar o terreno é uma expressão que a gente usa para bem se planejar. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas, nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais, Sistema CFT e CRTs, Técnico Industrial Valorizado, Sociedade Protegida. Então, uma semana bem agitada na Assembleia Legislativa. Eu pessoalmente estive lá na quarta, assisti um pouco da sessão matinal. E eu vi alguns deputados, inclusive eu assisti o discurso do deputado Tito Barrichello, que apesar de ser delegado de polícia, em alguns momentos chegou a ser vaiado. E por que ele foi vaiado? Porque ele representa exatamente os privilegiados da Polícia Civil. Então a mensagem foi mal construída e a mensagem dividiu ainda mais a Polícia Civil, né? Aí prevê a extinção do cargo de escrivão, etc. E isso poderia, em tese, extinguir aquilo que homens e mulheres que fizeram o concurso há 10 anos, estão há 10 anos na instituição, conseguiram ao longo de suas carreiras. Me parece que faltou um pouco de cuidado, ou muito cuidado, na elaboração dos projetos. As galerias se comportaram como sempre se comportam, aquela algaravia, aquela bagunça e tal. Daí o presidente, você aí de vermelho, fique quieto, senão eu te tiro. É o que tem para fazer mesmo, e tudo bem. O fato é que o governador sofreu um desgaste desnecessário, porque há uma diferença de tratamento muito grande. E essa diferença provoca cisão na corporação. E cisão numa corporação dedicada à segurança é muito ruim.
atente para isso, senhor governador. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Os programas Luz para Todos e Mais Luz para a Amazônia, do Ministério das Minas e Energia, continuarão sendo geridos pela Eletrobras por mais 12 meses. Isso de acordo com a decisão da Assembleia Geral Extraordinária da ex-estatal. Findo esse prazo, os programas deixarão de ser administrados pela empresa e passarão para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, informou a Agência Brasil. O Ministério esclareceu ainda que, para garantir uma transição adequada e segura, especialmente para os beneficiários desta importante política pública, a Eletrobras ficará por um período adicional na gestão do programa. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que prevê a coleta obrigatória de material para a realização de exames etílico e toxicológicos em pessoas envolvidas em acidentes de trânsito com vítimas. O projeto do senador Fabiano Contarato recebeu voto favorável do senador Humberto Costa e segue agora para a votação terminativa na Comissão de Constituição e Justiça. O texto obriga a coleta e a preservação de material biológico e todas as pessoas envolvidas em acidentes de trânsito de que resultam em vítimas. Apenas a coleta é obrigatória e os exames só devem ser realizados após oitiva do Ministério Público e autorização judicial. Com queda de menos 1,45% em junho, após desaceleração observada em maio, o índice de preços regional do Paraná, alimentos e bebidas, calculado todo mês pelo IPARDES, Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, confirma desinflação significativa, contrastando com a taxa positiva média de 0,16% no período anterior. A redução foi vista em todos os 6 municípios que compõem este índice: Londrina, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maringá, Cascavel. E em junho, entre os 35 produtos da cesta básica, avaliada pela pesquisa, as principais influências na queda foram de tomate, óleo de soja, leite integral, banana, caturra, pão francês. Os maiores decréscimos
foram observados nos preços da banana caturra, menos 10,58%, feijão carioca, menos 9,69% e tomate, menos 8,98%. A televisão estatal russa parece ter lançado uma campanha difamando Yevgeny Prigozhin, o fundador da empresa militar privada Wagner. As operações do grupo na Ucrânia eram até recentemente destacadas na TV estatal, especialmente após a captura de Bakhmut, que foi um raro ganho russo na Ucrânia nos últimos meses. No entanto, tudo isso mudou após o curto motim de Wagner no mês passado. Um longo segmento transmitido pela televisão estatal russa detalhou o passado criminoso de Prigozhin, incluindo acusações de roubo e agressão e também uma longa sentença em uma colônia penal na década de 1980. De acordo com o anúncio do Observatório Europeu Copérnicos, o mundo registrou o mês de junho mais quente da história em 2023, consequência do aumento da temperatura nos oceanos, uma série de mudanças climáticas e o retorno do fenômeno El Niño. O mês foi o junho mais quente a nível global, um pouco mais de 0,5 graus Celsius acima da média de 91 a 2020, o que supera por ampla margem o recorde anterior registrado em 2019, destacou o órgão que monitora o clima. A temperatura média planetária em junho foi de 16,51 graus Celsius. A previsão sobre o rumo do verão boreal, atual estação no hemisfério norte, inverno no Brasil, são difíceis, mas os recordes de temperatura são batidos ao redor do mundo desde abril, sempre de acordo com os dados do Copérnicos, o que aumenta os temores de grandes incêndios florestais e secas na região. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. Mais luz para a sua visão. Estas são as Óticas Império. Mais tecnologia em lentes e armações. Mais atenção e dedicação para você. Mais qualidade nos produtos. Mais respeito. Menor preço. Aqui nós temos o menor preço, a melhor qualidade e o melhor atendimento. Agora você pode ser mais. Óticas Império. Sempre mais para você. A produção industrial brasileira apresentou crescimento de 0,3% em maio deste ano, na comparação com o mês anterior. A alta veio depois de uma queda de 0,6% em abril deste ano. A pesquisa industrial mensal foi divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Na comparação com maio de 2022, o setor teve alta de 1,9% na média móvel trimestral. O avanço é de 0,3%. Apesar disso, o indicador acumula queda de 0,4% no ano e estabilidade no acumulado de 12 meses.
A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Paraná aprovou o projeto de lei 116/2023, de autoria da deputada Márcia Ursulac, que dispõe sobre a prática da telesaúde no estado do Paraná. O texto qualifica como telesaúde todo atendimento virtual e à distância em situações em que os profissionais de saúde ou pacientes não estejam no mesmo local, com a transmissão segura de dados e informações médicas, garantindo a prevenção, diagnóstico, tratamento, incluindo prescrição de medicamentos e o acompanhamento de pacientes. A matéria determina ainda que todos os atos dos profissionais de saúde, quando praticados na modalidade, terão a mesma validade dos atos presenciais. Para saber, nos últimos 4 anos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, consolidou sua liderança no Congresso e no Centrão. Neste mesmo período, o parlamentar aumentou o patrimônio com a aquisição de uma casa milionária de praia em Alagoas, compra de terras e aplicações bancárias. O deputado informou ao Tribunal Superior Eleitoral no ano passado que seu patrimônio era de 5,9 milhões. É um aumento de 247% em relação à eleição de 2018. Quando ele informou à corte que possuía 1,7 milhões em bens, o crescimento ocorreu no mesmo período em que o parlamentar se tornou um dos nomes mais influentes do Centrão na Câmara. Arthur Lira se elegeu deputado federal pela primeira vez em 2010. Na época, ele disse ao TSE que possuía 2 milhões. 4 anos depois, relatou ter 1,1 milhão. Depois dessa queda, o patrimônio só aumentou. Em 2018, o deputado declarou possuir bens no total de 1,7 milhões e, no ano passado, 5,9 milhões. Economia de quase 2 milhões para os cidadãos. Esse foi o impacto gerado com a implantação da integração temporal das linhas metropolitanas no terminal do Guadalupe, em Curitiba, após completar, no sábado, 1 ano de implantação. A mudança foi efetivada em 2022 pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná, gestora do transporte coletivo de passageiros da região metropolitana de Curitiba. A integração ocorre automaticamente por meio do cartão MetroCard. Ao embarcar nas linhas metropolitanas em municípios da região metropolitana de Curitiba, que possuem como parceria final o terminal do Guadalupe, por um período de até 2h30 após o embarque, o usuário poderá realizar a conexão com as demais linhas metropolitanas que têm parada no mesmo terminal sem o pagamento de nova tarifa. A nova previsão subjetiva de safra, divulgada pelo Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, mostra que a produção de grãos no Paraná no ciclo 2022-2023 deve gerar 46,6 milhões de toneladas em uma área de 10,85 milhões de hectares. Se confirmada, a produção representará um aumento de 37% no volume comparativamente à safra 2021-2022, que gerou 31,1 milhões de toneladas e sofreu influências das adversidades climáticas. A área é semelhante à da safra anterior, quando os agricultores paranaenses plantaram 11 milhões de hectares. O relatório confirma o recorde da safra de soja, com 22,45 milhões de toneladas, em uma área de 5,78 milhões de hectares. O volume é 80% superior ao produzido na safra 2021-2022, que chegou a 12,45 milhões de toneladas. Apesar da redução da estimativa para a segunda safra de milho, de 14 milhões para 13,8 milhões de toneladas. O cereal apresenta boa produtividade. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também uísques, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! A R Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R Insa Imóveis
é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. RIs Imóveis. Tradição com garantia. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, romos, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. Alô, amigos da CWB Notícias. Hoje, com muita satisfação, aceito o convite do companheiro Johnny Scheber para conversar com um amigo que é hoje um grande expoente da cadeia produtiva do peixe em cativeiro no Brasil, presidente da Peixe Brasil, que é a Associação Brasileira do Peixe. Francisco Medeiros, alegria grande te encontrar aqui. Você que tem andado pelo Brasil inteiro, fazendo esse grande trabalho de fomento, de estímulo, e passou por Curitiba para um grande compromisso também. Tudo bem com você? Tudo bem, e para a gente é uma alegria muito grande estar aqui no Paraná, em especial em Curitiba. Afinal de contas, o nosso negócio, que é peixe de cultivo no Brasil, quem manda nesse negócio é o estado do Paraná. A produção do estado do Paraná, o primeiro estado disparado, produz 2 vezes do que o segundo estado que mais produz peixe de cultivo, que é São Paulo. Então, mais do que compromisso, é uma obrigação minha periodicamente estar aqui visitando onde efetivamente se faz o melhor peixe de cultivo do Brasil. Bem, e você esteve aqui com representantes do setor produtivo do peixe do Paraná, foi isso? É, exatamente. Nós temos uma série de associados aqui, empresas importantes na produção de proteína animal aqui no estado, que também são de peixes. Aliás, essa modalidade, esse negócio da piscicultura, em especial da tilapicultura no Brasil, agregada a outras proteínas, principalmente aves e suínos, começou aqui no estado do Paraná. Hoje outros estados também que produzem aves e suínos estão seguindo o mesmo caminho. Então, além de produzir bastante, são geradores de tecnologias e de modelos de negócios campeões pelo Brasil afora. E não só pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Bem, nós participamos, tivemos o privilégio, o prazer de estarmos em São José do Rio Preto, vendo e participando da AquaShow Brasil, a maior feira do setor brasileiro. Francisco, o que deu para, fazendo um balanço, um resumo, concluir do que você viu na AquaShow? Bom, a AquaShow, literalmente o nome fala por si só, foi um show, é a nossa maior feira de peixes de cultivo do Brasil, onde estão todas as empresas. E aí às vezes a gente pensa que as empresas são apenas aquelas que produzem e processam. Não. Para cada empresa que produz, tem 3, 4, 5 que são empresas de apoio, na área de equipamentos, na área de saúde, com vacinas, medicamentos, na área de tecnologia, afinal de contas, a tilapicultura no Brasil, em especial aqui no Paraná, é a mais tecnológica do mundo. E o que nós vimos lá foi uma feira de tecnologia, literalmente. E a gente consegue evidenciar aonde nós estaremos nos próximos anos a partir do que está sendo gerado nesse momento. Além de tudo isso, o encontro de pessoas. Afinal de contas, negócio nenhum vai para frente se as pessoas não estiverem juntas, trabalhando em conjunto. Obrigado por enquanto, Francisco Medeiros, presidente da Peixe Brasil. De acordo com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, os investimentos destinados ao setor agropecuário viabilizados pelo banco já superam em 50% todos os valores do ano passado, somados às ações do banco nos primeiros 6 meses do ano. Já somam 50 bilhões de reais, segundo a divulgação de prestação de contas da instituição. O primeiro passo para esse resultado foi a reativação de linhas de financiamentos para o agronegócio que estavam fechadas, quando a nova diretoria tomou posse em fevereiro deste ano. Logo no primeiro mês da nova gestão, foram ofertados quase 3 bilhões de reais para o setor, com a reabertura de protocolos e contratações de novas operações de crédito. O BNDES anunciou 4 bilhões em uma nova linha de crédito indexada ao dólar,
com taxa de juros fixos até 8% e prazo total de até 120 meses, com até 24 meses de carência. Os recordes de calor que vêm sendo registrados no Ártico preocupam cientistas. A temperatura média da região subiu 10 graus Celsius, ficando acima da média para o período, e derreteu a camada de gelo de Narisland, na Groenlândia. Dados da União Europeia mostram que a região ártica está passando por uma onda significativa de calor, com temperaturas subindo mais rápido que a média global. Em apenas 4 dias, segundo imagens de satélite, a camada de neve da ilha de Nares derreteu e deixou expostas as calotas polares, e a temperatura da Terra chegou a 17,18 graus. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, voltou a defender a possibilidade de internação compulsória para dependentes químicos da Cracolândia. De acordo com o chefe do Poder Executivo, um estudo da Universidade Federal de São Paulo apontou que 39% dos usuários de drogas vivem no local há pelo menos 10 anos. Nunes disse que gostaria de debater o tema com a sociedade. Precisamos trabalhar e tratar mais sério a questão de alguns deles com relação à internação compulsória. Não dá mais para ficarmos em uma situação de achar que aqui isso é aceitável, que as pessoas estão acabando com as suas vidas. É preciso ter um pouco de humanidade e dar uma oportunidade para essas pessoas, para elas se tratarem. Não dependem do prefeito e também do governador Tarcísio, depende do médico para fazer também esta prescrição. Após a abertura da Prefeitura da capital do Paraná para a bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara Municipal de Curitiba no início da semana, os vereadores da base aliada do prefeito, bronqueados com o prefeito Rafael Greca, principalmente porque ele esnoba os aliados e atende à oposição, ainda não se sabe com direito à água importada, né, ou água de coco, ou ainda um suquinho natural de laranja. Os vereadores da base aliada procuraram o blog do Tupã, o jornalista, para o quê? Para especular se no segundo semestre não será surpresa se a liderança na Casa de Leis for trocada, saindo o Tico Kuzma, do PSD, e entrando a professora Josete, do PT, ou Georgia Prats. Ambas têm bandeiras empunhadas secretamente por Rafael Greca. Boa notícia, sensibilidade e vocação. Palavras que guiam o Dr. Cegonho, um médico ginecologista e obstetra do SUS, que usa técnica, gentileza e amor para ajudar grávidas no momento de difícil que é dar à luz. Paulo Favini costuma gravar vídeos bem-humorados, mostrando momentos do dia a dia com as pacientes e os pacotinhos de amor, como costuma chamar os recém-nascidos. Detalhe, a palavra obstetra tem origem no latim obstare, que significa ficar ao lado. Além de estar ao lado, o obstetra deve ter empatia, passar segurança de uma forma mágica e praticar ativamente momentos agradáveis. E essa é a função prazerosa que Flávio Favini aplica no dia a dia lá em Rio Branco, onde ele mora, no Acre. Ele viaja entre Cruzeiro do Sul, Feijó
e Itamaracá. Este exemplo, logicamente, precisa e deve ser valorizado. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.